Quando falamos em Japão, geralmente lembramos do país por sua rica cultura, paisagens deslumbrantes, avanços tecnológicos e culinária saborosa, não é mesmo? Mas o que poucos sabem é que por trás dessa fachada aparentemente perfeita, existe um lado obscuro e pouco conhecido. Você sabia que no país existem jovens que permanecem isolados por anos em seus quartos e apartamentos? Já ouviu falar do termo evaporados? E o que dizer do fenômeno karoshi, a morte por excesso de trabalho, no qual o Japão lidera as estatísticas? Hoje vamos te mostrar um lado sombrio e desconhecido desse país asiático que irá te surpreender e até aterrorizar. A trajetória do Japão ao longo da história é marcada por uma evolução notável. De uma nação isolada para uma potência global, o país agora abriga mais de 126 milhões de habitantes e destaca-se por sua economia avançada, impulsionada pela alta tecnologia na indústria. A maioria das pessoas pensam que o Japão é um país muito tranquilo e que realmente não possui problemas como desemprego, a pobreza, educação ou saúde. De fato, isso tudo não deixa de ser verdade. No entanto, existem alguns problemas sociais sérios que o Japão não está conseguindo controlar. Por regra, a cultura japonesa dita que o bem-estar coletivo deve estar acima do individual. E por mais bela que essa cultura pareça, existe um preço alto a ser pago pelos cidadãos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e, em casos extremos, o suicídio. Em um país tão desenvolvido economicamente e tecnologicamente, dados da Organização Mundial de Saúde emitem um sinal de alerta. O país ocupa o 5º lugar no mundo com a maior taxa anual de suicídio, segundo o levantamento. Embora tenha diminuído nos últimos anos, a taxa de suicídio do Japão ainda é extremamente alta e existem muitas causas para isso. Dentre esses motivos surge um fenômeno conhecido como karoshi, que nada mais é do que a morte por excesso de trabalho. Sabemos que o final da Segunda Guerra Mundial deixou a economia japonesa muito abalada. Diante disso, o primeiro-ministro Shigeru Yoshida, querendo mudar a situação e tornar o Japão uma das primeiras economias do mundo, fez o esforço de realizar um pacto entre grandes empresas e trabalhadores. As empresas se comprometeram em prover um acordo de trabalho para a vida toda, enquanto os trabalhadores pagavam com lealdade ao local de trabalho. Os esforços bem-sucedidos resultaram no Japão ostentando atualmente a posição de 4ª maior economia do mundo, conforme destacado pelo FMI. No entanto, essa ascensão econômica teve um preço significativo, com trabalhadores comprometendo sua saúde em prol de suas carreiras. Infelizmente, essa cultura persiste até os dias de hoje, com mais de 2.000 pessoas tirando suas próprias vidas anualmente devido ao estresse relacionado ao trabalho excessivo. Um exemplo chocante desse fenômeno é o caso de Matsuri Takahashi, uma jovem de 24 anos, que na noite de Natal de 2015 saltou da janela de seu apartamento, ecoando os impactos devastadores desse ambiente de trabalho extremamente exigente. E aqui provavelmente você deve estar se perguntando: mas por que se submeter a essa rotina de trabalho? Não era mais fácil pedir demissão? A resposta para a persistência nessa rotina de trabalho exaustivo está na cultura japonesa, onde a noção de honra muitas vezes supera a consideração pelo próprio bem-estar. A ideia de fracassar ou envergonhar a família é profundamente arraigada, levando alguns a considerar o suicídio como uma alternativa mais aceitável do que encarar a vergonha associada ao que é percebido como fracasso. O estresse e o esgotamento resultantes desse ambiente muitas vezes levam a trágicos desfechos, como no caso da jovem, que expressou sua angústia nas redes sociais semanas antes de sua morte, com a seguinte frase: "Estou física e mentalmente destroçada".
O bilhete de despedida à mãe refletia a dificuldade de lidar com os desafios. Você é a melhor mãe do mundo, mas por que tudo tem que ser tão difícil? Além das mortes diretas por suicídio, problemas de saúde como falhas cardíacas ou acidentes vasculares cerebrais também são atribuídos à intensidade da carga de trabalho. O cenário é visível nas ruas, onde trabalhadores exaustos dormem em locais públicos e recorrem ao hotel cápsula por perderem o último trem para casa após longas jornadas. Porém, existe uma categoria entre o vivo e o suicida, denominada Johatsu, ou os evaporados. Milhares de cidadãos japoneses buscam ajuda de empresas clandestinas para desaparecer do mapa e deixar suas identidades para trás. Estes saem de circulação para buscar refúgio no anonimato. Esta é a forma que alguns têm encontrado para não serem vistos como fracassados ou que não aguentaram a pressão, seja no trabalho ou qualquer âmbito pessoal. A cultura do excesso de trabalho gera um vazio emocional entre os jovens que se sentem inadequados diante das expectativas sociais e, como resultado, optam por se afastar do convívio social. Eles se sentem tão inadequados que preferem ficar longe de tudo. Dentro desse cenário surgem os hikikomori, uma designação governamental para descrever aqueles que se isolam por 6 meses ou mais, impactando cerca de 2% dos jovens japoneses entre 15 e 39 anos, embora especialistas estimam que esse número é muito maior. Este tipo de comportamento ganhou visibilidade nos anos 1990, quando o psicólogo Tamaki Saito cunhou o termo hikikomori em seu livro Social Withdrawal: Adolescence Without End, publicado em 1998. Esse fenômeno traz à tona profundas questões sociológicas, abrangendo vícios, autoestima, falta de perspectiva e objetivos. Essas pessoas encontram conforto em animes, jogos e videogames, construindo mundos imaginários que parecem mais atraentes do que a realidade. Um exemplo peculiar é Akihito Kondo, um jovem japonês que tomou a decisão de se casar com uma personagem de anime. Ele sofria bullying no trabalho, onde era ignorado e constantemente alvo de gritos por qualquer motivo. A falta de sucesso com mulheres reais o levou a se conectar emocionalmente com a personagem virtual Hatsune Miku, encontrando nela um refúgio de cura para suas experiências negativas. Kondo conta que conheceu online a personagem Hatsune Miku, a artista pop virtual mais famosa no país, quando estava vivendo isolado. E segundo o jovem, os vídeos, fotos e músicas dessa personagem virtual o curaram. E em suas próprias palavras, a emoção é a mesma de um relacionamento real. Eu a amo tanto que dói. O hikikomori muitas vezes tem raízes em uma infância super protegida, resultando em adultos dependentes e crianças inseguras que buscam escapar das expectativas impostas. Esse assunto é tão sério que fez com que o Japão, em 2021, criasse um ministério para lidar com esses problemas sociais, o Ministério da Solidão. Esse órgão governamental está encarregado de desenvolver campanhas e políticas públicas dedicadas ao cuidado da saúde mental, especialmente voltadas para aqueles que vivem sozinhos. Essa preocupação com a saúde mental da população levou à implementação de iniciativas específicas para lidar com os hikikomori. A instituição New Star, por exemplo, oferece um serviço especializado que envolve a contratação de irmãos de aluguel, geralmente mulheres atuando como assistentes sociais, estabelecendo contato regular com a pessoa reclusa, seja por telefone, cartas ou tentativas presenciais de interação, na tentativa de reintegrar os reclusos à sociedade. Apesar de o comércio sexual ser ilegal no Japão, há quase 7 décadas certos estabelecimentos, como os Girls Bars, operam em plena luz do dia. Nestes locais predominantemente frequentados por homens,
O pagamento é feito pela companhia e conversa com as garçonetes, sem qualquer contato físico permitido durante o tempo contratado. A solidão atinge outros níveis nos Kuros Cafés, onde homens pagam para dormirem abraçados com a garota escolhida. A necessidade de afeto é comercializada de maneira peculiar, com serviços que vão desde abraços até a possibilidade de a garota trocar de roupa ou deixar o cliente deitar em seu colo. Outro fenômeno preocupante são as Joshikosei Osanpo, ou passeios honrosos com meninas do ensino médio, que envolvem meninas de 13 a 17 anos vestidas como colegiais e seus clientes, homens entre 20 e 80 anos que buscam interações. Embora muitas dessas meninas insistam em manter as interações limitadas, como passeios ou conversas, é difícil evitar que algumas delas se envolvam involuntariamente na prostituição, expondo-as a riscos significativos. A venda do sexo, mesmo proibida, também acontece em outros formatos. Muitos estabelecimentos de massagem proporcionam serviços mais abrangentes de maneira discreta com casas de massagem. Em diversas dessas casas é oferecida a massagem sensual, que engloba a região genital dos participantes. No Japão, a indústria voltada para esses serviços é conhecida como fuzuko, uma expressão literal que engloba qualquer prestação de serviço considerada indecente. Outra denominação utilizada é mizu-shobai, referindo-se à prostituição proibida. Mas, diante de tantas cobranças impostas, principalmente os jovens modernos estão se rebelando e dando origem a mais um evento que tem chamado a atenção das autoridades do Japão: a delinquência juvenil. Apesar de uma redução nas detenções por crimes cometidos por jovens desde 2004, quase 2 décadas depois, o Japão está vivenciando um aumento de quase 3% no número de prisões desses adolescentes, marcando o primeiro aumento em 19 anos, o que levou o Ministério da Justiça a conduzir estudos para analisar as causas desse aumento. O conteúdo apresentado incluiu uma pesquisa com 591 meninos e meninas de 13 a 19 anos que foram admitidos em uma escola de formação juvenil, conhecidos como reformatórios. E como era de se esperar, os dados mais uma vez trouxe à tona uma realidade sombria, revelando que 61% dos entrevistados foram vítimas de violência física, com socos e chutes, por parte de familiares. Além disso, 44% relataram terem sido submetidos à violência psicológica na forma de abuso verbal pelos familiares. Essas estatísticas destacam a rigidez da cultura japonesa e, segundo o relatório apresentado, a forma que esses jovens encontraram foi a tentativa de gritar contra o sistema conservador e que não existe liberdade de escolhas, principalmente para mulheres, onde são determinadas regras e não existe livre-arbítrio nem para escolherem o curso superior que querem fazer. Agora, a nível de curiosidade, essa não é a primeira vez que esse evento acontece. Em tempos não tão distantes, jovens japoneses marcaram uma geração e estão até hoje vivos na memória do país. Você pode não acreditar, mas jovens delinquentes já abalaram o organizado Japão e ficaram conhecidos como Bosozoku, uma gangue de motoqueiros no Japão, e que serviram de inspiração para o conhecido anime Akira. Os Bosozoku surgiram no Japão na década de 1970. Eles normalmente tinham 20 e poucos anos e formavam subgangues que brigavam entre si e com a polícia. Por conta disso, ficaram conhecidos pela sua violência e por pilotarem em alta velocidade pelas ruas das cidades. Ainda possuíam uma série de armas para brigarem e também motos que eram personalizadas de acordo com o grupo ao qual pertenciam. Para entrar em uma gangue, era preciso ser indicado por um membro mais velho e respeitado. Uma vez dentro, a manutenção da reputação do grupo era essencial. E fugir de brigas era estritamente proibido, representando um lema fundamental para seus integrantes.
de certa forma compartilhavam semelhanças com a famosa máfia japonesa Yakuza, evidenciadas pelo respeito à autoridade e pela lealdade inabalável à gangue a qual pertenciam. Por vezes, esses grupos chegavam a atacar transeuntes nas ruas. Além disso, não hesitavam em vandalizar estabelecimentos comerciais, quebrando janelas e lançando pedras. Independentemente do método, deixaram uma marca não apenas nos registros policiais, mas também na memória coletiva dos japoneses. Na atualidade, é extremamente raro deparar-se com um grupo desse tipo, em grande parte devido à intensa repressão policial, o que levou essas gangues a praticamente se extinguirem. Conforme retratado no anime mencionado, as gangues que dominavam as ruas do Japão na década de 1970 eram vistas com desconfiança, buscando desafiar o conformismo enraizado na sociedade japonesa. Alguns deles abraçaram causas ativistas, questionando as normas estabelecidas. Hoje em dia, é difícil imaginar que já existiram jovens no Japão dispostos a desafiar a polícia e as autoridades por quase 2 décadas, não é mesmo? A verdade é que os antigos membros desse grupo, que colocavam o terror antigamente, agora são pais de família e justificam que a existência e rebeldia daqueles tempos era um reflexo da falta de crença no futuro, mesmo em um país que estava em crescimento. Talvez o cenário de agora reflita exatamente o cenário anterior, uma geração doente com jovens buscando a liberdade. E você, sabia desse outro lado do Japão? Conta pra gente qual te surpreendeu mais. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!